Eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias em Apocalipse capítulo 14. A mensagem desta noite é intitulada Cristianismo sem Lei, parte 1. Amanhã estudaremos a parte 2 desse mesmo tópico, mas eu gostaria de dizer logo de início que este tópico desafiará você. Aliás, a todos nós. Aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela diz que Jesus irá voltar para nos dar a imortalidade. Aprendemos que o caráter de Deus é amor, que Jesus veio para se sacrificar por nós a fim de nos dar essa imortalidade. Vimos que ninguém queimará para sempre, mas que pecadores e Satanás terão um fim, e esse planeta será finalmente renovado para sempre. Portanto, é fácil, ao compreendermos o amor de Jesus, aceitá-lo como Salvador e entregar a nossa vida a Ele. Muitos acabam aceitando Jesus como Salvador e Senhor, mas acabam esquecendo a parte do Senhor. Se Ele é o Senhor, se Ele é o Rei, isso quer dizer que Ele tem uma lei. A obediência requer um nível mais profundo de comprometimento e humildade. A humildade de irmos a Jesus, dispostos a submeter-nos a qualquer coisa que Ele revele na Bíblia. Eu gostaria de iniciar com um pensamento a respeito da lei de Deus. Está lá em Salmos 1:19. É um belíssimo salmo, vocês deveriam ler. É dito naquele salmo que aqueles que amam a lei de Deus terão grande paz. Grande paz tem aqueles que amam a tua lei. Mas isso pode ir contra o que a nossa sociedade pós-moderna diz. Segundo ela, nós encontramos a paz ao extravasarmos nossas preferências, gostos e desejos. Só que não. Deus diz que você encontrará paz quando aprender a amar a lei dele. Bem, nós sabemos que vivemos num mundo degenerado, não é? Eu não gastarei precioso tempo aqui te relembrando o quão ruim esse mundo pode ser. Ainda assim, veja o que 2 Timóteo, capítulo 3, diz. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Parece que ele nos descreveu, não? Da mesma maneira, em Mateus capítulo 24, verso 37, Jesus diz que a geração dos últimos dias seria tal qual a geração dos tempos de Noé, quando os pensamentos do homem eram continuamente maus. Lucas 17:28 diz, nos últimos dias serão como nos dias de Ló. Sodoma e Gomorra, lembram? A cidade que queria abusar dos anjos de Deus. Ezequiel 16 diz que aquelas cidades não tinham compaixão dos pobres. Eles tinham tudo em abundância, eram ociosos. Será que isso descreve a nossa geração? E o que dizer sobre a imoralidade daquelas cidades? Bem, podemos resumir a imoralidade da nossa geração com um verso de Mateus. Porque a falta de lei abundará, o amor de muitos se esfriará. Veja a relação entre a falta de lei e o amor se esfriando. Essas duas são unha e carne. A falta de lei e a falta de amor não podem se separar, elas sempre estão juntas. Ora, mas isso não é o contrário do que é pregado hoje em dia? Os cristãos não querem lei, eles querem amor. Mas não foi o próprio Jesus que disse que a lei é a expressão do amor? Quais são os 2 maiores mandamentos? Ame a Deus, ame ao seu próximo. A lei se baseia no amor. A lei e o amor não estão em contradição, mas em harmonia. É por isso que quando o amor de muitos se esfriar nos últimos dias, a falta de lei também abundará. Ao pensarmos sobre esse assunto no contexto da profecia dos últimos dias, podemos pensar, bem, a falta de lei do mundo não é coisa nova. Ela sempre esteve aí. O lema, seja feita a minha vontade, é o credo de uma geração perdida. Mas o tema de hoje se chama Cristianismo sem Lei. A nossa série trata de 7 mitos mortais dentro do cristianismo. Será que o cristianismo flerta com a falta da lei? Bem, os cristãos costumavam a honrar e valorizar os 10 mandamentos, a lei de Deus.
Alguns cristãos do passado chegaram até mesmo a erigirem monumentos dos 10 mandamentos. Mas você se surpreenderá em saber quantos ensinamentos cristãos hoje em dia, supostamente cristãos, desvalorizam o fundamento da lei moral de Deus. Dentre todos os mitos, esse é provavelmente o mais potente e destruidor de todos. Hoje teremos um estudo básico, baseado no Novo Testamento sobre a lei moral de Deus. Entenderemos todo o quadro, desde o Éden até a eternidade, sobre qual é o papel da lei de Deus nos últimos dias. Mas antes, temos que repetir o Evangelho, pois o Evangelho é o fundamento da fé cristã. Ele é tudo para nós. E qual é o ensinamento básico do Evangelho? É que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Somos todos ovelhas desgarradas. Cada um saiu para o seu próprio caminho. Mas o Senhor tomou sobre si a iniquidade de nós todos. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar-nos dos nossos pecados. Bem, isso resume o sacrifício de Jesus por nós na cruz. E mais adiante veremos o que Ele está fazendo agora lá no céu. Mas esse conceito do Evangelho de Jesus Cristo, de que Ele veio para cá morrer em nosso lugar, precisa incluir nele o conceito do pecado. Somos todos pecadores e precisamos de um Salvador. Eu sei que parece básico, mas você já se perguntou qual é a definição de pecado? Sob o ponto de vista de um cristão do Novo Testamento, o pecado é a transgressão da lei. Este é um verso que todos nós deveríamos decorar. Ele é fundamental para a nossa compreensão do Evangelho e também da lei de Deus. Então, o que é pecado? É quebrar a lei de Deus. Transgredir, violar a lei de Deus. E Paulo diz em Romanos 3 que a lei define o que é pecado. O conhecimento do pecado vem através da lei. Percebam, queridos, que são textos do Novo Testamento, dizendo que a definição de pecado é a violação da lei de Deus. Sabe, ao comparar o padrão de justiça da lei de Deus com nós mesmos, com as nossas imperfeições, com o nosso pecado, percebemos imediatamente que temos um problema. Precisamos de um Salvador, pois nós não somos o que deveríamos ser de acordo com a lei. Mas a boa notícia é que Jesus está disposto a nos perdoar. Eu te darei um novo coração e um espírito justo. Removerei o seu coração de pedra e lhe darei um de carne. A partir de agora, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. As antigas coisas passaram e agora tudo é novo. Essa é a promessa do Evangelho, que nós seremos perdoados e purificados de nossa impureza. E ao andarmos nessa promessa de uma nova vida, abraçamos a promessa de uma nova aliança. O Salmo 40 diz: Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, Senhor, e guardo a tua lei em meu coração. Mas como Davi chegou a esse ponto de ter prazer em fazer a vontade de Deus? Bem, todos sabemos que Davi cometeu um pecado terrível, mas ele chegou à conclusão que viver em violação à lei de Deus não te faz feliz. Pelo contrário, traz destruição, remorso, relacionamentos quebrados, vergonha. Mas quando Davi teve a lei de Deus escrita em seu coração, ele passou a ter prazer em fazer a vontade de Deus. Mas como funciona a promessa dessa nova aliança? Vocês já leram Hebreus 8? Isso ecoa com o que Davi disse lá no Salmo 40. Então vejam que não é apenas no Antigo Testamento e no livro de Salmos. Em Hebreus 8, versos 8 a 10, é dito: E farei uma nova aliança com o meu povo. E veja como o Novo Testamento define essa aliança. Colocarei as minhas leis em sua mente, e as escreverei em seus corações. E eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Então, será que os 10 mandamentos são descartados no Novo Testamento? Olha, você vai se surpreender. Especialmente conforme avançamos no estudo, e veremos por que alguns querem se livrar dos 10 mandamentos. Mas veja como a Bíblia diz que o fundamento dessa nova aliança é que a lei seja escrita em nosso coração e mente. E qual é a definição de pecado, segundo o Novo Testamento? É a transgressão dessa lei. Sabemos então que tanto o Antigo como o Novo Testamento são inspirados. Nosso estudo, porém, está focando no Novo Testamento.
Logo, os cristãos de hoje não deveriam ter problema com ele. Afinal, o amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos. É o que João diz, e os seus mandamentos não são pesados. O próprio Jesus disse, meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Venham a mim, vocês que estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, a lei não é um peso. Deveríamos almejar a moralidade de Deus dos 10 mandamentos. Afinal, segundo João, guardar os mandamentos é demonstrar amor a Ele. O próprio Jesus, em João 14, disse, se me amais, guardais os meus mandamentos. Portanto, queridos, a obediência a Deus passou de ser uma mera obrigação para uma inevitabilidade. Se eu amo a Deus, eu quero agradá-lo. A lei de Deus não é um peso. Pelo contrário, é algo agradável. Fazer a vontade de Deus dá paz. A sua lei está em meu coração. Mas para aqueles que são orgulhosos e dizem, eu não quero fazer do jeito de Deus, eu quero fazer do meu jeito. Bem, João tem um conselho forte para eles. Aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso. A verdade não está nele. Esse é um remédio amargo que às vezes precisamos beber. Não se pode rejeitar a Bíblia dizendo, eu não preciso da autoridade de Deus. Mas Ele é a nossa autoridade porque Ele é o nosso Pai. É o nosso Pai Celeste. Então, eu não posso dizer, eu conheço Jesus, mas ao mesmo tempo não guardo os seus mandamentos. Afinal, Ele é o nosso Salvador e Senhor. Agora vamos para o livro de Apocalipse. Antes de abrirmos no capítulo 14, vamos para o 11, verso 19. Mas por que eu quero mostrar a vocês esse verso? Os capítulos 12, 13 e 14 são o verdadeiro coração do livro de Apocalipse. Os eventos mais dramáticos estão nesses capítulos. E não se preocupe, pois nós vamos falar sobre eles. Mas o verso que dá um pontapé em toda a história desses capítulos é o último verso do capítulo 11. E é dito nele que João viu, no céu, lá no templo de Deus, a Arca da Aliança. Então, o que é que foi visto lá no templo de Deus? A Arca da Aliança. E houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Mas o que tem dentro da arca? Os 10 mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos são mencionados não como estando simplesmente no céu, mas rodeado por essa cena dramática, esses relâmpagos, sons. E esse é o verso que nos leva ao conflito dos eventos finais. Nós já vamos falar sobre isso. Então, será que os 10 mandamentos ainda são válidos? Com certeza, ele está lá no céu. Foi mencionado por João no Novo Testamento. Nós já vimos há 3 estudos atrás, na mensagem número 2, nós vimos que o anticristo, de acordo com 2 Tessalonicenses 2, é mencionado por 3 vezes como sendo contra a lei de Deus. O sem lei, o sem lei, o sem lei. O fato disso ter sido mencionado 3 vezes enfatiza que o anticristo é contra a lei de Deus. Daniel 7 diz que o anticristo tentaria mudar a lei de Deus. Mas também vimos que em Apocalipse 12, 14 e 22, o povo de Deus do tempo final guardará os mandamentos de Deus. Mandamentos, mandamentos. Veja como isso se repete. Você consegue ver agora que esse conflito entre Cristo e Satanás, essa guerra entre o bem e o mal, no fim das contas, é uma questão de autoridade. É sobre quem tem o direito de ser adorado e obedecido. O último conflito girará em torno dos mandamentos, mandamentos, mandamentos. Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, 12 e Apocalipse 22, 14. Eu sei que estou indo rápido, eu espero que você esteja anotando. Caso tenha perdido algo, mande um e-mail para mim. Aí eu mandarei os textos para você, porque eu sei que estou indo muito rápido aqui, ok? Mas eu me lembro que, na época da faculdade, eu fui confrontado com essa ideia que vieram de cristãos que acreditavam na Bíblia, mas que diziam que a lei de Deus havia sido abolida. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu estranhei. Não pode estar certo, como assim? Eu estava tentando obedecer a lei de Deus pelo poder da graça que Ele provê, porque eu o amo. Mas eu descobri que chamam isso de legalismo. Como assim, disse eu? Eu sei que fui salvo pela graça, não pelas obras. Mas eu amo Deus, eu quero obedecê-lo. Por que vocês chamam isso de legalismo? Eu não entendi aquilo. Esses cristãos diziam coisas como, agora a lei foi abolida.
e pela fé. Vocês já leram isso na Bíblia? Veja o que ela realmente diz. Abolimos então a lei pela fé? De maneira alguma. Nós não anulamos a lei pela fé. Na verdade, nós estabelecemos a lei. Eu também me lembro de ter ouvido a seguinte frase: nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E eu cocei minha cabeça perguntando, o que quer dizer isso? Pois, com certeza, ela não quer dizer que eu posso me rebelar contra Deus. Afinal, esse cristianismo não faria sentido. Você recebeu a graça e agora pode ser um rebelde. Não faz sentido, não é? Principalmente após termos lido todos aqueles versos sobre a importância dos mandamentos de Deus. Se dissermos que o conhecemos e não guardamos os seus mandamentos, somos mentirosos. A Bíblia é clara sobre isso, então como entender essa frase? Ok, chegou a hora de sermos um pouquinho vulneráveis aqui, ok? Vou pedir para vocês levantarem as mãos. Quantos de vocês aqui já se pegaram dirigindo um pouco acima do limite de velocidade? Alguém aqui? Ah, muito bem. Ainda bem, eu já estava ficando preocupado. E quantos de vocês já foram parados pela polícia? Quantos de vocês aqui já encontraram um policial que teve pena de vocês e não deu uma multa ali mesmo? Muito bem, vocês estão debaixo da graça do policial. E quando ele vai embora, no carro de polícia dele, e quantos de vocês ligam o carro pensando, agora eu posso ir na velocidade que eu quero, pois estou debaixo da graça? É claro que não. Pelo contrário, agora vocês ficam ainda mais cautelosos. Veja o que a Bíblia diz. Por acaso pecaremos por não estarmos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? De jeito nenhum. Lembre-se do que é pecado? É a transgressão da lei. Deveria eu então transgredir a lei de Deus? Porque agora estou debaixo da graça? Ele diz, de maneira alguma. No livro de Romanos, Paulo diz que tem prazer na lei de Deus. Ela é santa, boa e justa. Jesus disse, eu não vim destruir a lei, eu não vim acabar com ela. Nenhum J ou vírgula vai a lugar algum. Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Em Mateus 19, verso 17, é dito, se quiseres entrar na vida, guarde os meus mandamentos. Não podemos viver em rebelião aberta contra Deus. Não podemos dizer, eu acredito em Deus, então eu estou salvo. Tiago diz que até os demônios creem e tremem. Deus sempre nos perdoará se tropeçarmos. Ele sempre nos perdoará, mas não podemos rejeitar os mandamentos. Na verdade, nós ficamos ainda mais cuidadosos quando vemos o amor e justiça de Cristo. Nós obedeceremos por gratidão. Na verdade, a graça traz poder. Ela traz ênfase e amor pela verdade. É o poder que purifica a nossa vida. Muito bem. Agora veja onde quero chegar com esta questão dos mandamentos. Tiago diz, aquele que guardar toda a lei, mas ainda assim a transgride em um ponto, é culpado de todos. Portanto, não é sempre que Satanás leva os cristãos a dizerem, eu não preciso de nenhum dos 10 mandamentos. Eu vou sair por aí roubando, adulterando. Você não escuta isso o tempo todo aí fora. Mas se ele conseguir fazer com que abandonemos apenas um dos mandamentos, ele conseguiu o que queria. Seremos injustos por ignorar um dos mandamentos. Portanto, será que todos os 10 são importantes? Você tem certeza? Você tem certeza? Alguns aí estão dizendo amém. Ora, é claro, por que você está fazendo essa pergunta? Mas é porque é um ponto difícil para alguns. Vamos para Apocalipse 14, lá no verso 6. João vê um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Veja que a questão da lei, na verdade, é uma boa notícia. A lei e o amor se combinam. Quando a lei é desprezada, o amor esfria. Quando a lei é respeitada, o amor cresce. No reino de Deus, todos nós respeitaremos a lei. Então, esse é o evangelho que seria pregado por todo mundo. E o que é dito no verso 7 com uma alta voz? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adore a Ele. Lembre-se disso. Adore a Ele, que fez os céus, a terra e os oceanos, e as fontes de água. Adore a Ele, que fez o céu, a terra, o oceano e a fonte das águas. Nós veremos o que isso tem a ver com a lei de Deus em alguns minutos, mas bem aqui vemos Deus como Criador. Será que Deus não sabia que nos últimos dias essa mensagem deveria ir pelo mundo todo? Será que ele sabia que a teoria da evolução tomaria conta do planeta? É claro que ele sabia. Por isso há uma ênfase nessa mensagem. Deus é o Criador. Os céus foram criados pelas mãos do Senhor, diz o salmista.
e todos os seus exércitos pelo fôlego de sua boca. Ele falou e foi feito. Ele comandou e aconteceu. Você já imaginou testemunhar a semana da criação? Deus falou e pum! Apareceu? Quanto poder tem Deus? Ao ler esse texto, você não quer simplesmente adorar aquele que fez a terra, os céus, o mar e a fonte das águas? E é isso que clama o anjo nos últimos dias: adorem a ele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Sabe, quando eu contemplo a vastidão do universo, a complexidade do DNA, eu adoro aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Sempre que eu vejo um belo pôr do sol, ou uma cachoeira, ou simplesmente a minha bebê respirando, eu admiro o Criador. E eu quero adorar aquele que fez a terra, o céu, o mar e a fonte das águas. Talvez você simplesmente contemple os animais. A mamãe pato com os seus patinhos. A beleza da criação nos faz querer adorar aquele que criou a terra, o céu, o mar e a fonte das águas. E algumas pessoas dizem, ok, eu estava lá no primeiro episódio e vi como que as profecias validam o livro de Daniel. Podemos verificar na história os eventos que foram previstos pelo livro de Daniel. E assim podemos ter certeza da validade do livro de Daniel. Vimos as evidências textuais que falam a respeito da ressurreição no Novo Testamento. Mas as pessoas ainda dizem, por favor, essas fábulas do livro de Moisés, a abertura do Mar Vermelho, criação em 6 dias literais, isso é impossível, dizem os céticos. Para mim, o darwinismo faz muito mais sentido, apesar dos gigantescos problemas da teoria da evolução. Mas, enfim, a ideia por aí é que essas histórias foram repetidas tantas e tantas e tantas vezes ao longo de inúmeras gerações, desde Adão até Moisés, que finalmente escreveu o livro de Gênesis. Ora, tudo isso não passa de mitos e lendas. Posso te mostrar algo bastante interessante? Veja o quanto essas pessoas viveram de acordo com a Bíblia. Temos a descendência de Adão até Matusalém, 967 anos. Agora olhe para as flechas azuis. Adão ainda estava vivo na época de Matusalém. Ele poderia contar a história a ele, que por sua vez poderia ter contado a história a Sem, que por sua vez poderia ter contado a história a Abraão. Portanto, em apenas 3 relatos já chegamos aos patriarcas. E a partir daí temos apenas 400 anos até a escravidão do Egito, quando Gênesis foi escrito. Os céticos com certeza não contam esse detalhe para você. E se você entende de culturas antigas e culturas orais, ou seja, de culturas em que as histórias eram passadas de forma oral, a transmissão oral é meticulosamente precisa. Eu sei que isso é uma surpresa para nós que temos a cultura do livro. Como isso é possível? Você sabia que uma criança judia de 12 anos tinha toda a Torá, os 5 livros, memorizados? A memória é algo incrível. Até hoje se pode ir a lugares em que a literatura ainda não chegou e ver que um sermão que você pregou hoje será lembrado há anos a partir dali. Portanto, isto daqui é crível no que tange a transmissão da história. Agora, aqueles que creem na Bíblia não a veem como um livro de história, mas como um livro inspirado. Sabemos que Moisés era um profeta de Deus, portanto, podemos confiar nesse relato. Abra em Gênesis 2, por favor. Deus estava muito interessado em preservar o relato da criação. E há um texto específico aqui em Gênesis 2. E é aí que voltaremos ao tópico da lei de Deus. Ele determina que Deus é o Criador ao estabelecer a semana de 7 dias, sendo que a pedra angular desta semana é um memorial da criação. Leiamos Gênesis 2, versos 1 a 3. Isso é depois da criação. E assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus estabeleceu uma semana de 7 dias, ao criar este mundo em 6 dias literais e descansando no 7º dia. Isso para não esquecermos de que Deus é o Criador. O sábado é mencionado no relato de Gênesis. Agora, o sábado é mais conhecido não apenas por causa desse verso, mas por ser o 4º dos 10 mandamentos. Leiamos Êxodo, capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra,
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Isso soa familiar a vocês? É igual ao que lemos em Apocalipse, não é? E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, o apóstolo João, no capítulo 14, verso 7, fez uma referência ao quarto mandamento, que fez os céus, a terra e o mar. Certa vez ouvi um pastor dizer que esta é a citação mais longa do Antigo Testamento no livro de Apocalipse. Este é um alerta bem enfático para aqueles que vivem nos últimos dias. Deus é o Criador, o adorem. Isso é uma menção ao quarto mandamento. E por que isso é tão importante? Bem, Gênesis 2, assim como o Êxodo 20, descrevem 3 aspectos sobre o sétimo dia. Deus descansou nele, o abençoou e o santificou. Ele criou um memorial da criação, para que adorássemos aquele que fez o céu, a terra e o mar. E por que guardar esse dia? Porque Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no sétimo e o santificou. Ele fez isso para inculcar em nossa memória e rotina semanal a adoração ao verdadeiro Criador, para jamais esquecermos de quem Ele é. Afinal, Satanás está tentando usurpar o trono de Deus, a posição dele. Ele quer a posição de Deus, mas ele não é o Criador. Ele não tem o direito de governar as pessoas, de receber a obediência e a adoração delas. Deus é o Criador. Em Apocalipse 4, verso 11 diz: o Senhor é digno de receber a nossa adoração, porque Ele criou tudo. Apocalipse 4, verso 11. Deus é digno de nossa adoração, porque Ele criou todas as coisas. O desejo de Satanás, portanto, é completamente fraudulento. Bem, o mundo inteiro hoje observa uma semana de 7 dias. E você já se perguntou por quê? Afinal, de onde surgiu a semana de 7 dias? Pois, ao nível secular, podemos explicar que o ano está relacionado com o Sol. O mês está relacionado à Lua, de forma que todas as culturas, ainda que isoladas umas das outras, observaram o Sol e a Lua, e todas terminaram com o calendário de mês e ano. Pode haver alguma pequena variação entre os calendários de uma cultura e outra, mas basicamente a mesma coisa. Mas por que todas elas utilizam uma semana de 7 dias, quando não há nada lá no céu que apresente um ciclo de 7 dias? De onde surgiu isso? As civilizações são consistentes a observarem uma semana de 7 dias. Veja que o quarto mandamento começa com lembra-te. Lembre-se do sábado para o santificar. A humanidade não se esqueceu do evento da criação. As culturas foram transmitindo isso, de forma que até mesmo entre o paganismo, a semana de 7 dias ainda é observada. Vocês sabiam que até mesmo as línguas mais antigas contêm registros da semana de 7 dias? Estes registros precedem até mesmo Moisés, são anteriores a ele. E muitas dessas línguas antigas apontam que o sétimo dia era o dia de descanso, ou seja, o sábado. Até mesmo hoje, veja por exemplo o espanhol. O sétimo dia é chamado de sábado. Em russo é chamado subota. E em várias outras. Até mesmo nas línguas antigas que mencionei, o sábado é o nome do sétimo dia. Secularmente, não há como explicar isso. A única explicação para esse fenômeno é que Deus criou o mundo em 6 dias, descansando no sétimo. Ele santificou esse dia lá no Éden. Portanto, o mundo inteiro ainda tira o seu chapéu para o Criador, por meio da semana de 7 dias e do sábado. Os ateus sabiam muito bem disso durante a Revolução Francesa. Na Rússia comunista, tentaram até mesmo implementar uma semana de duração diferente. Eles não queriam ter uma semana de 7 dias, pois sabiam muito bem o que isto significava. Eles então tentaram uma semana de 5 dias, de 10 dias, mas foi um desastre. Mas enfim, eles tentaram isso para eliminar a relevância e realidade da semana de 7 dias. Veja, eu cresci
Eu cresci considerando a semana de 7 dias e a observância do sábado como uma coisa dos judeus. Alguém aqui fazia o mesmo? Eu pensava, bom, isso é coisa dos judeus, eles são famosos por fazerem isso. Pois afinal, até o dia de hoje, os cristãos guardam o primeiro dia. Mas quando o sábado foi instituído na história da Terra, nós acabamos de ler lá em Gênesis capítulo 2. Quando foi? Foi na semana da criação. Agora, quando começou a nação judaica? Começou com Abraão, não foi? 2000 anos depois da criação. Portanto, o sábado foi instituído na terra quando não havia nenhum judeu ainda. O próprio Jesus deixou isso bastante claro. Lembra do que ele disse? Ele não disse que o sábado foi feito para os judeus, mas que foi feito para o homem, para toda a humanidade. Afinal, Adão e Eva são os pais de toda ela. Você já percebeu como isso é algo bonito? Talvez você não tenha conexão nenhuma com o judaísmo. Talvez você nunca tenha guardado o sábado. Mas está escrito lá, em Marcos, capítulo 2, verso 27, Jesus dizendo que fez o sábado para você, para toda a humanidade. E isso é uma grande bênção, é algo maravilhoso, pois quando Deus deu os 10 mandamentos, não foi para colocar um estorvo sobre nós. Pelo contrário, foi para nos mostrar a melhor maneira de viver. E esses mandamentos foram escritos em pedra para mostrar que esses mandamentos não são apenas para um povo que viveu num período específico da história. Não matarás, não roubarás. E isso não foi escrito apenas para os judeus. Esses mandamentos existem desde antes do Sinai e perduram até os dias de hoje, principalmente nos últimos dias. Esses mandamentos são para todos os povos de todos os lugares e todas as épocas. Foram escritos em pedra. Vemos lá em Gênesis que até mesmo Abraão seguia esses mandamentos. Isso é muito anterior a Êxodo capítulo 20. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Às vezes achamos que os mandamentos são coisas dos judeus, algo que foi dado só lá no Monte Sinai. Mas não, esses mandamentos são muito anteriores. Até mesmo Abraão os guardava. Em Êxodo 16, 4 capítulos antes de Êxodo 20, vemos que o sábado já estava sendo guardado. Você se lembra da história do maná? Deus disse ao povo para coletar o dobro de quantidade na sexta, pois não queria vê-los colhendo maná durante o sábado. Lembre-se, os mandamentos ainda não haviam sido dados, mas isso mostra que eles já conheciam o sábado. Porque ele foi dado no Éden, não era uma instituição nova. Já há 4 capítulos antes, Deus os repreendeu por não guardarem o sábado. Em Êxodo 16, verso 28, o Senhor diz: Até quando recusarão guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Afinal, foi errado Caim matar Abel? É claro que foi. Matar já era errado muito antes dos mandamentos terem sido escritos em pedra. A idolatria já era errada antes disso. Colher maná no sábado já era errado antes dos mandamentos terem sido dados. Agora vamos para o Novo Testamento. Veja que o próprio Jesus diz que ele guarda os mandamentos do Pai. Ora, e é claro que guarda, afinal, Jesus nunca pecou. Não faria sentido se ele não guardasse. A Bíblia diz que Jesus era o Cordeiro sem culpa. Jesus, portanto, guardava os mandamentos de seu Pai, e o Novo Testamento define pecado como quebrar a lei de Deus. Portanto, o sábado não é mandamento apenas na antiguidade, mas até os dias de hoje. Jesus é o Senhor do sábado. Então, se há alguém que poderia dizer, eu não vou mais guardar esse negócio de sábado, é Jesus. Mas ele não fez isso. Lucas 4,16 diz: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. É importante adorarmos no sábado. Isto é um mandamento de Deus. Adorar aquele que criou o céu, a terra e o mar, no dia que ele designou para tal. Agora, algumas pessoas se perguntam, será que o sábado de hoje é o mesmo sábado que foi instituído lá no Éden? Será que não houve alguma bagunça nos calendários? Algumas pessoas dizem que houve modificações ao longo da história. Então, será que a semana de 7 dias chegou a ser alterada? De maneira que o dia que hoje conhecemos como o 7º dia não é o mesmo daquela época? Muito bem, o Observatório da Marinha Americana se fez essa mesma pergunta. Ela então passou a consultar diversos especialistas em cronologia, e o resultado de sua pesquisa foi este documento oficial.
Segundo a Marinha, nenhum dos especialistas consultados tinha a menor dúvida a respeito da continuidade do ciclo semanal desde longas eras antes do cristianismo. Sabemos, portanto, que o sábado que Jesus guardava é o mesmo de hoje. O sábado também não foi alterado antes de Jesus, do contrário, ele mesmo teria feito o ajuste. E se você quiser ter certeza se o ciclo semanal não foi misturado ou bagunçado, pergunte aos judeus. Eles são extremamente meticulosos em relação à guarda do sábado. Seria impossível que esse dia houvesse se perdido ao longo da história e nenhum judeu ter percebido. Agora vamos para Lucas, capítulo 23. Vamos nos certificar de que estamos guardando o dia correto. Vamos ler o finzinho do capítulo 23 e o início do capítulo 24. O contexto aqui é a crucificação de Jesus. E falando nisso, qual foi o dia em que Jesus foi crucificado? Foi na sexta-feira, também conhecida como Sexta-feira Santa. Foi o dia em que Jesus pagou pelos nossos pecados, os pecados de toda a humanidade. Vamos começar verso 52. Aqui temos José de Arimateia, no dia da morte de Jesus, se dirigindo a Pilatos. Ele pediu o corpo de Jesus. E então desceu e envolveu num lençol de linho e o colocou no sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. E que dia era esse? O dia da preparação. O dia da preparação. Podemos chamar de sexta-feira ou sexta-feira santa, mas a Bíblia chama esse dia de preparação. Veja, não é pecado chamar esse dia de sexta, mas, biblicamente falando, por que ele era chamado de dia de preparação? Preparação para quê? Vamos continuar. Aquele dia era o dia de preparação e estava a começar o sábado. Eles então se preparavam para o sábado para não serem pegos desprevenidos por ele, para não ter que terminar no sábado qualquer coisa que poderiam ter feito antes. O dia de preparação era um dia importante, era o sexto dia. O sábado estava quase chegando. E, aliás, era pôr do sol. Nós falaremos sobre isso depois, mas vamos continuar por enquanto. Então as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias. Então ainda é o dia de preparação, elas estavam preparando esses perfumes. E então, no próximo verso, o dia muda. E descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Então, a sequência é simples. Jesus foi crucificado, morreu na sexta-feira, José de Arimateia pegou o seu corpo, levou ao túmulo, as mulheres prepararam os perfumes, e aí o sábado chegou. E, de acordo com a Bíblia, as mulheres descansaram, como manda o mandamento. Agora vamos ao primeiro dia da semana. Estou aqui em Lucas capítulo 24. Agora é o primeiro dia da semana. E qual era o dia anterior ao primeiro dia da semana? Era o sábado, de acordo com o mandamento. Gravem isso. O dia anterior ao primeiro dia da semana era chamado de sábado, de acordo com o mandamento. E agora, no primeiro dia da semana, logo cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Ou seja, elas retomaram o trabalho que haviam pausado. Que dia era esse? Era o primeiro dia da semana. Elas estavam trabalhando novamente. Então temos o dia da preparação, o sábado de acordo com o mandamento e o primeiro dia da semana. Então a ordem está bem clara aqui. Sexta-feira santa, sábado de acordo com o mandamento e, finalmente, o primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscitou. E é quase um crime passarmos tão rápido por esses textos apenas para ver a sequência dos dias, sem de fato estudarmos a ressurreição, não é mesmo? Vale a pena pararmos um pouquinho aqui. Então, as mulheres encontraram a pedra removida do sepulcro e, quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus ali. Mas, muito bem. Então, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Eu não sei se vocês estão compreendendo, mas isto revela uma verdade maravilhosa a respeito do quarto mandamento. Vocês sabem que Deus completou o seu trabalho no sexto dia, lá na criação do Éden. E ele descansou no sétimo dia, não é mesmo? Mas será que Deus completou outro trabalho no sexto dia desta semana? Sim, e foi algo tremendo. Foi a redenção. Os dois maiores atos na história do universo, tanto a criação como a redenção, foram completadas no sexto dia. E Deus descansou dessas obras no sétimo dia. Jesus descansou na tumba. Uau, isso é profundo. E a Bíblia diz que o sábado representa a redenção. Não é apenas um memorial da criação. A Bíblia diz:
Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, os santifica. O sábado, até mesmo naquela época de Ezequiel, era um símbolo da salvação. Assim como um símbolo de Deus, o Criador. O que faz total sentido, pois ambos estão conectados. O único que pode criar em mim um coração puro é aquele que criou o mundo. O único que pode recriar é aquele que criou. Ele é o único digno da minha adoração. É o único que pode me curar dessa condição pecaminosa. Graças a Deus pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele está vivo, Ele é o nosso Criador e Redentor. E, aliás, Deuteronômio 5, onde também são citados os 10 mandamentos, a salvação também mencionada, quando é dito que eles foram libertados do Egito e que, portanto, deveriam guardar o sábado. Nós somos escravos do pecado. Há um simbolismo ali. Muito bem, até agora temos o sábado instituído no Éden. Vemos que os mandamentos de Deus já existiam antes do Sinai. Vimos Abraão, a história do maná em Êxodo capítulo 16. Esses mandamentos continuam válidos durante todo o Antigo Testamento. Então vem Jesus, que diz que guarda os mandamentos de seu Pai, incluindo o sábado, obviamente. Mas o que dizer da igreja primitiva, depois de Cristo? Veja o que Jesus disse a respeito da profecia da destruição de Jerusalém. Ele disse que em uma geração eles veriam a destruição de Jerusalém, o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, exatamente 40 anos após Jesus fazer aquela profecia. E qual foi essa profecia? Ele disse: quando vocês virem Jerusalém rodeadas de exércitos, não se enganem, ela será destruída. Os cristãos precisarão fugir. E ele disse assim: ai das grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Nem no sábado. Portanto, o sábado continuaria. Isso aconteceu 40 anos depois do ministério de Jesus, ali em Mateus 24. Então Jesus disse, quando isso acontecer, daqui a 40 anos, no início do cristianismo, da igreja cristã, os cristãos ainda estarão guardando o sábado, o 7º dia. Eles não quereriam fugir naquele dia, pois o estariam guardando, da mesma forma que Paulo sabiam. Veja lá em Atos 17, versículo 2. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Mas será que ele fez isso somente porque estava lidando com judeus? Veja lá em Atos 13. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Ora, ele estava testemunhando apenas para os judeus? Claro que não. Quase toda a cidade de Antioquia, dos gentios, foram atrás de Paulo para vê-lo pregar no sábado. Eles disseram, nós queremos ouvir essas palavras no próximo sábado. Paulo não disse, veja, a gente pode fazer isso qualquer outro dia, porque não guardamos mais o sábado. Ou melhor ainda, volte amanhã no domingo, porque afinal é o novo sábado. Ele não disse isso. O 7º dia é o sábado. Tudo bem, mas e no caso de não haver nenhuma sinagoga? Veja o que diz Atos 16. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Então, eles ainda se reuniam para adorar, mesmo sem a presença de uma sinagoga. Mas você pode dizer, tá bom, Scott, a lei de Deus não foi abolida, tá? Eu vejo o sábado percorrendo toda a história e é enfatizado nos últimos dias, ali em Apocalipse 14, que precede a segunda vinda de Cristo. Tá, então se a lei de Deus ainda está em vigor, eu ainda preciso levar um cordeiro para o sacerdote? Cada vez que eu pecar, eu ainda preciso pegar um cordeirinho e levar para o templo? Nem sequer existe templo. Será que eu preciso ir para Jerusalém para participar das festas dos tabernáculos? Será que eu preciso guardar os sábados, os feriados dessas festividades? Deveríamos nós guardar estes sábados também? Veja, existe uma distinção muito clara na palavra de Deus entre os 10 mandamentos e as leis cerimoniais encontradas no livro de Moisés. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Já as leis cerimoniais foram escritas por Moisés. Os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra, para mostrar que são duradouras. Já as leis cerimoniais foram escritas em pergaminhos. Os 10 mandamentos eram guardados dentro da Arca da Aliança. Já as leis cerimoniais eram postas ao lado da arca. Agora, quem fez
fez essa distinção? Será que foi Deus ou o homem? Ora, foi o próprio Deus. Ele escreveu em pedra com o próprio dedo aqueles mandamentos e colocou dentro da Arca da Aliança, que na nova aliança será escrita em nossos corações. Esses mandamentos são especiais. São 10 leis especiais, aplicadas para toda a humanidade de todas as eras. Paulo disse aos gentios cristãos que não deveriam se preocupar com as leis cerimoniais. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, verso 14. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele, Jesus, a removeu e pregou-a na cruz. Nós já vamos voltar à parte do meio logo. Mas veja o que ele diz no verso 17. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Portanto, a escrita de dívida que consistia em ordenanças, que era contrária a nós, ele removeu pregando-a na cruz. Elas eram apenas uma sombra do que viria no futuro, ou seja, a realidade delas é Cristo. Elas eram apenas símbolos que apontavam para as coisas reais. O Cordeiro de Deus, sacrificado desde a fundação do mundo, era simbolizado no sacrifício do Cordeiro. Paulo diz que Jesus é a nossa Páscoa. Ele é a realidade que cumpre o símbolo. E quando temos a realidade, não precisamos mais do símbolo. Afinal, eles são apenas sombras daquilo que viria. Jesus as tirou de caminho. É por isso que hoje não sacrificamos mais animais. O véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Sabe, eu costumo viajar bastante por causa do meu ministério. E quando me dá saudades de minha família, eu costumo olhar as fotos que tiramos juntos. Bem, estas fotos são apenas sombras da realidade. É um símbolo da minha família. E após dirigir várias horas depois de uma viagem e chegar em casa, assim que os meus filhos me veem entrar pela porta, todos eles vêm correndo para me abraçar. É o melhor momento do mundo. Elas pulam no meu colo, é uma coisa maravilhosa. Agora eu pergunto para vocês, quando eu estou lá com minha família, será que eu volto para o meu carro para olhar fotos da minha família no celular? Claro que não, aquilo é apenas a sombra. Eu quero a coisa de verdade. Eu quero a realidade. Bom, vamos ler o resto do texto agora, porque ele menciona algumas coisas específicas sobre o que estamos falando. A oferta de cereais, os animais, o sábado daquelas festividades, que eram os feriados do calendário judeu. Veja como ele menciona essas coisas de maneira bem específica. Estas são as sombras, veja. Não deixe que ninguém julgue vocês pela comida ou bebida, ou por causa de festivais, ou de lua nova, ou sábados, que são sombras daquilo que viria, mas a substância é Cristo. Agora, se você olhar esse texto isolado, sem consultar o resto das Escrituras, assim que você visse a palavra sábado escrita ali, você com certeza pensaria, então eu posso descartar o sábado, eu posso fazer qualquer coisa no sétimo dia agora. Muitos já fizeram isso ao verem essa palavra aí. O sábado foi abolido, está escrito ali naquele verso. Mas espera um pouquinho aí, calma. Este sábado aí, foi aquele escrito em pedras? Será que o sábado do quarto mandamento é apenas uma sombra que aponta para o Cordeiro de Deus? O sétimo dia seria apenas uma sombra que seria cumprida em Cristo? Deixa eu perguntar uma coisa. Quando pensamos nas leis que são realmente sombra, as leis que de fato apontavam para a redenção do pecado, as leis que apontavam para a redenção do pecado na pessoa de Jesus Cristo. Redenção do quê? Do pecado. Os sábados das festividades. Até hoje, os judeus falam sobre os seus 13 sábados especiais que ocorrem ao longo do ano. Alguns caem na segunda, outros na quinta, na quarta, domingo. Afinal, é um dia anual. Ocorre em um dia específico do mês. Agora, quando foram instituídos esses 13 sábados especiais? Antes ou depois do pecado? Foram instituídos depois do pecado, na época de Moisés. Portanto, estes sábados são, de fato, sombras que apontam para a realidade redentora de Jesus. Mas e quanto ao sábado do quarto mandamento? Ele foi instituído antes ou depois do pecado? Foi antes do pecado, em Gênesis 2. Este sábado, portanto, não é uma mera sombra que aponta para a redenção do pecado, pois não havia pecado.
Este sábado é um momento que foi entrelaçado no tecido da criação, após Deus ter criado esse mundo perfeito. Este sábado foi santificado antes do pecado. Portanto, ninguém pode afirmar que o sábado não vigora mais. Aliás, assim como o casamento, será que o casamento também é apenas uma sombra? Se isso for verdade, então o sétimo mandamento já era. Podemos ser promíscuos para o resto da vida? Agora posso viver livremente. Só que isso não é liberdade, isso é escravidão ao pecado. O casamento não foi uma mera sombra, de forma que hoje não é mais válido. O casamento, ou seja, o sétimo mandamento, é tão parte da criação de Deus quanto o sábado do quarto mandamento. Afinal, os dois foram instituídos no Éden. Portanto, sabemos que o sábado do quarto mandamento não está incluso nesse texto que fala das ordenanças, já que ele foi escrito pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Ele está falando sobre leis cerimoniais aqui, e não sobre o código moral dos 10 mandamentos. E outra coisa, o sábado do sétimo dia nunca foi contrário a nós. Ele não é um peso, não é um fardo. Devemos chamar o sábado de um deleite. As pessoas normalmente veem o sábado de uma maneira negativa, dizem, não posso fazer nada nesse dia. Se esta for a nossa atitude, precisamos repensar as coisas, precisamos reestudar o caráter de Deus. Afinal, tudo o que Ele me manda fazer não é para o meu bem? A Bíblia diz que Ele estende a sua mão e satisfaz as necessidades de toda criatura vivente. Nos Salmos diz que Ele não reterá nada de bom de nós. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu aconselho você a tentar todos os 10 mandamentos. Observe os 10 mandamentos e você encontrará a bênção. Afinal, Ele abençoou o sétimo dia, Ele santificou. Paulo, de fato, era contrário à ideia de que os cristãos do Novo Testamento deveriam seguir certas leis cerimoniais. Agora que o véu havia sido rasgado de cima a baixo, não havia mais necessidade de sacrificar cordeiros, por exemplo. Os cristãos não tinham que ficar visitando Jerusalém anualmente. Não precisamos ficar olhando para fotografias. Agora podemos olhar para Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Havia também a questão da circuncisão para os gentios. Não havia necessidade de exigir que homens adultos, que escolheram Jesus Cristo, que passassem por esse procedimento. Isso não era mais necessário. E você sabe que isso causava uma grande polêmica entre os judeus cristãos. Paulo utilizou palavras pesadas contra aqueles que exigiam essas coisas. Ele os chamava de mutiladores da carne. Isso causou uma controvérsia gigantesca. Agora pare para pensar. Preste atenção. Se a circuncisão causou uma polêmica tão grande, imagine o quão furiosos eles ficariam se Paulo passasse a dizer que agora o sábado do sétimo dia não precisava mais ser observado. Se ele dissesse que o quarto mandamento poderia ser simplesmente apagado, teria sido um caos. Acontece que não lemos nada sobre isso no Novo Testamento. Essa polêmica não existiu porque o sábado não foi abolido. E eu louvo a Deus por não ter sido abolido. Pois, quando vamos a Jesus, confiando nele, e ao vermos em Isaías 66, que no novo céu e na nova terra, o sábado ainda será guardado. Está lá em Isaías 66, verso 23. É assim que adoraremos Deus, no novo céu e na nova terra. Ele nunca removeu essa bênção de nós. Essa válvula de escape semanal que nos permite conectarmos uns aos outros e a Deus. Ela serve para o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. E eu preciso que Deus exija o sábado de mim, do contrário, eu não vou parar nunca. Sabe, aquele anjo traz a mensagem do Evangelho. Ele traz boas notícias. Lembre-se e adore aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas. Há caminhos que ao homem parecem bons. Eu não preciso do sábado, é só um dia. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Mas o final desses caminhos são caminhos de morte. Há caminhos que parecem bons para os homens, mas acabam conduzindo à morte. Faça o que quiser, escolha o seu próprio dia. Deus, porém, diz, eu tenho uma lei. Se você obedecer e se você se deleitar nela, você terá paz. Enquanto oramos, aceite a autoridade de Deus. Diga, sim, Senhor, eu obedecerei. Querido Jesus, nós te amamos. Nós aceitamos guardar o seu santo sábado. Seus mandamentos não são pesados. Queremos que esse dia seja um deleite para nós, porque caminhamos contigo nele. Muito obrigado, Senhor, por nos amar tanto. Em nome de Jesus. Amém.